Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre com o pré-candidato David Soares Raul pelo Avante, pré-candidato a governador. Eu deixei lá uma pergunta, reforçando a pergunta que eu falei no campo da ética, por que é que as pessoas, que eu acho que é uma vergonha mundial, estão pedindo ditadura no Brasil? Qual é a sua visão disso? Então, vamos lá. A corrupção, no meu entendimento, ela não é um fim em si mesmo. A corrupção é a consequência, não a causa, né? Ela decorre quando os interesses privados se sobrepõem aos interesses da coletividade. É aí que nós temos esse aspecto e, como você bem disse, né, isso acontece em todas as esferas, não só lá em cima no Congresso Nacional, mas nas nossas relações do dia a dia, né? Por exemplo, um rio-branquense que vende o seu voto, ele tem as consequências disso lá na frente, como, por exemplo, nós temos aí o aumento da passagem de ônibus, né? Será que valeu a pena? Economicamente, ele vai ter que pagar muito mais. Se você, por exemplo, vender o seu voto ali por R$200, o rombo lá na frente, ao longo dos 4 anos, serão R$2.000 a mais que o cidadão vai ter que desembolsar. Eu reconheço e consigo identificar que realmente nas relações pessoais, né, eu sou professor, os alunos copiam as atividades e entregam lá, e a gente sabe que ele não fez, e os alunos falam brincando, mas existe um ponto de verdade, né? Às vezes eles dizem, né, professor, me dá 10 aí que eu vou votar no senhor, né? Isso revela um pouco, né, desse aspecto que existe, mas isso precisa mudar. E como é que a gente muda isso? A gente muda isso a partir da mudança de uma mentalidade, né? Então, eu me pretendo ser diferente, nem melhor, nem pior, mas não só no discurso, não só dizendo que eu vou fazer diferente lá quando chegar lá, mas eu tenho que ser diferente já na prática. Por exemplo, enquanto todos os outros partidos estão fazendo as suas coligações partidárias com base no pragmatismo do tempo de televisão e da melhor viabilidade para eleger os seus quadros, nós do Avante estamos dialogando em cima de valores, de princípios, de propostas, programaticamente, com base em um programa de governo. Eu acho que é por aí. Então, você falou assim, rapidamente sobre a questão da passagem, e parece que houve um senso crítico em cima dos R$4. Você é contrário ao aumento para R$4 da passagem de ônibus? Eu sou completamente contrário ao aumento da passagem de ônibus. Como é que faria para se manter, então? Inclusive foi revogado, né? A prefeita. Isso, foi revogado, né? Eu acho que a gente tem que buscar tirar dinheiro de outras fontes, como, por exemplo, a gente tem aí um excessivo número de assessores, de cargos comissionários, de função gratificadas. Está na hora de a gente escolher o que é prioridade. Sim, mas aí o poder público é quem pagaria a conta? Como assim? Da passagem aérea, porque você está tirando daqui passagem de ônibus, dos cofres, de ônibus. Você está tirando dos cofres públicos, né? Enxugando. Certo. Você quer que o Estado ou o município venha criar subsídio para as passagens aéreas? Olha, ou de ônibus? Eu defendo, é claro que isso precisa se fazer um estudo, mas eu defendo a passagem zero para estudante, por exemplo. Né? E quem vai pagar essa conta? Mas David... Subsidiada, é claro. Se é passagem zero para estudante. O custo é público. David, então vai ser o contribuinte que vai pagar. Deixa eu... Não há almoço grátis, nós discutimos bem isso aqui. Deixa eu dar só o estudante. O lucro seria o estudante. Sim, mas o contribuinte pagando. Deixa claro isso. Claro, ele está deixando claro. David, primeiro, o transporte coletivo de Rio Branco são de empresas particulares. Sim. Particulares. Para que as passagens tivessem custo zero, deveriam os ônibus ser custo zero, a gasolina custo zero, os funcionários custo zero, porque alguém tem que bancar esses custos. Ou então bancado pelo Estado. Né? Ou então bancado pelo Estado. Só que, quando se fala bancar pelo Estado, remonta a questão da crise dos caminhoneiros. A Dilma equivocadamente subvencionou o preço da gasolina, do diesel. Do diesel, não, dos combustíveis, gasolina e diesel. Durante o governo dela, deu um rombo de $100 bilhões para a Petrobras, que quase quebra.
Agora o Temer teve que, para evitar uma greve que já tinha feito paralisar o Brasil, resolveu dar um subsídiozinho que custou só 15 bilhões de reais. Como é que você levanta a ideia de passe livre numa economia capitalista? Como? Quem paga Não, a e conta? de um município em crise, de um estado em crise. Narciso, o que a gente tem que diagnosticar o problema, né? O que está errado? O que a gente percebe, né? As campanhas políticas são financiadas por empresas e lá na frente, você bem disse, não tem almoço grátis, né? Lá na frente as empresas cobram esse financiamento. Isso né? não existe mais, né? E, agora depois da reforma eleitoral, mas ainda sentimos as consequências disso, né? Os desdobramentos, os reflexos disso, ainda são muito latentes. Né? Essas práticas perniciosas precisam acabar de uma vez por todas. O serviço público, quem tem que provir é o Estado. Eu não sou a favor de um Estado mínimo, eu sou a favor de um Estado necessário. A gente precisa ter transporte público, a gente precisa ter saúde pública, a gente precisa ter políticas públicas eficientes para beneficiar o cidadão. E precisa ter dinheiro para isso. Nós já pagamos por meio dos nossos impostos, que não são baixos, diga-se passagem, pagamos e pagamos Você caro. conhece, já tomou conhecimento do orçamento do Estado para 2018? Um pouco mais de 6 bilhões e meio. Pois é. Desse orçamento, ele está praticamente quase todo engessado, comprometido, quer com a educação, quer com saúde, quer com previdência, quer com os institutos, as instituições, Ministério aposentados, Público, aposentados, transferências para municípios, TCE, MP. ao ponto do governo do Estado, que muitas vezes a gente encontra soluções simples no discurso. O governo do Estado está tirando mensalmente do Estado, dos cofres do Estado, que poderia ser para investimento, educação, segurança, etc., está tirando 35 milhões mês para cobrir o rombo da Previdência. Há boatos, Astério, há boatos de que alguns poderes querem transferir para o Estado a responsabilidade da aposentadoria. Isso seria uma loucura. Nós estamos diante de um cobertor muito curto. Essa é a comparação mais real que tem. Cobertor curto. Como é que nós vamos, com todo o respeito que eu tenho pela boa vontade de alguns e até a generosidade de muitos, né? Como é que nós vamos, com tudo isso, os municípios e estados brasileiros, principalmente os pobres, não têm condições hoje de sobrar 5% para investimento. Números reais, porque muitas vezes a gente fala assim, não, vamos enxugar tal, mas é aquilo que o Marco Alexandre disse com muita propriedade, mas muitas vezes é tão insignificante esse custo que não compensaria tirar 100 pessoas, 200. Como pensar, eu volto a insistir na até que você botou de custo zero, porque a mim eu fiquei. Como pensar na nossa situação em fazer esse custo zero? Osmi, o gasto que nós temos com cargos comissionados, funções gratificadas, super salários, subsecretarias desnecessárias e assessorias é mais de 20 milhões. Então, não é um valor insignificante, não. A gente pode enxugar isso significativamente e realocar esses recursos para aquilo que mais necessita. Aí não teria ninguém nos cargos. Mas, David, este custo que você, essa despesa que você está levantando, ela não tem nada a ver com o preço da passagem. Sobre o preço da passagem. Ele falou sobre orçamento. A rubrica então, é uma e a outra. Eu quero só lhe dizer. Entendi o que o Narciso está dizendo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tanto socialista como se sonha e não tanto capitalista. Eu acho que o preço da passagem deveria surgir de uma planilha de custos Aí tem a planilha. responsavelmente bem feita, que leve em consideração
os gastos com combustível, com aquisição de ônibus, com a Pagamento manutenção de de frota, funcionários. pagamento de funcionários, e a partir daí... E o lucro do empresário. Porque o que eu acho lunático, essa ideia de se pensar, que, com todo respeito a você, que possa ter passagem a custo zero. Num país como o nosso. Num país como o nosso. Porque talvez em alguns países da Europa possa até ser Já que é. existe, Muitos né? Não, em todos não. Não, em muitos. Não, poucos. Acho que Dublin é... Não. Público, é... Osmi, retomando a questão do orçamento, por exemplo, a gente vê aí um recurso de aproximadamente 13 milhões destinado para comunicação, enquanto que a Secretaria Pública fica lá com seus 7 milhões. Então há uma incoerência e há de se fazer um remanejamento dos recursos para aquilo que é prioridade. O que é prioridade? Educação é prioridade, saúde é prioridade, segurança pública é prioridade. Então a gente tem que começar a executar um trabalho que seja mais técnico e menos político. O problema é que esses acordos escusos, o velho toma lá da cá, tem feito um grande desserviço para a população. Quem paga o preço é a população. Então vamos lá. Não adianta você tentar ser santo no prostíbulo. Não adianta. O jeito está afiado hoje. Porque o problema é o seguinte: você pode ter a melhor das intenções, e eu acredito nelas. Mas você vai se deparar com um modelo eleitoral, partidário, e eu diria até que, em consequência, administrativo, que não dá para ter essa pureza toda. Por exemplo, você nos falou, poderia confirmar agora, que vocês, no momento, têm 6 candidatos a deputado estadual. 6 candidatos. Que dificilmente, salvo o melhor juízo, desculpe se eu me equivocar, espero estar equivocado, com 6 candidatos, a não ser que tenha um candidato que desponte com muito voto. Dificilmente faz um. E você tem 6 candidatos a deputados federais. Você fala, não toma lá e dá cá. Você, para você ter apoio na Assembleia Legislativa, você tem que ter maioria na Assembleia Legislativa. Todos os governos buscaram a maioria na Assembleia Legislativa. E os que não buscaram caíram. E os que não buscaram caíram. Osmi, como é que a gente busca essa maioria? A gente deve buscar essa maioria com base em um projeto que atenda aos interesses da sociedade e não nessa relação promíscua que a nossa política se encontra. É por causa desse tipo de política que nós beiramos a esse abismo, que nos levou a essa crise sem precedentes. Então, a gente precisa mudar essa lógica. Se por acaso algum deputado estadual fizer alguma proposta indecorosa, existem os meios jurídicos a serem acionados. Se a proposta for meramente imoral, a gente expõe à população e que a população faça o juízo desses acordos espúrios. Isso não pode acontecer em Mas eu estou lhe dizendo, acabando de dizer que você pode ser uma pessoa extremamente pura, modelo não é. Vamos supor que você... E eu dou razão que você agir assim, não estou tirando seu direito e sua razão de ser assim. Deveria ser assim. Você acha que funciona o que deveria ser. Nesse modelo que está aqui, que você vai chegar lá e não, vai ser assim. Eu não sei quanto tempo você duraria. Osmi, eu vou dar um exemplo para você. O presidente Collor, aquele negócio de Elba, né, Narciso? Aquele negócio todo. Aquele carrinho Elba. Aquilo ali foi um pretexto danado. A pedalada da Dilma a presidente Dilma, aquilo ali de pedalada, aquilo é uma brincadeira. Aquilo é uma brincadeira. Mas foi um motivo para afastá-la do poder, porque não tinha maioria parlamentar. Eles erraram em não ter maioria parlamentar. É um modelo, infelizmente, eu não estou dizendo que esse modelo está certo, não, entenda bem. Eu não estou dizendo que está certo. Eu estou dizendo que, infelizmente, é o modelo. A engrenagem. Arranjaram um pretexto, tiraram, que aquele negócio, acredite, aquele negócio da pedalada fiscal depois é uma brincadeira. A comissão checou que ela não tinha responsabilidade sobre pedalada fiscal nenhuma, depois do impeachment. Pois é, mas ela perdeu a maioria. Osmi, é justamente esse modelo que a gente precisa acabar e a gente também não pode se antecipar. Eu acredito que nós teremos uma renovação na Assembleia Legislativa, assim como nós tivemos na Câmara de Vereadores de Rio Branco em 2016.
Então a gente não pode pressupor de que as pessoas que ocuparão esses cargos serão tão corruptas quanto as pessoas que já ocupam. Com relação ao impeachment, eu acho que seria muito mais acertado a cassação da chapa Dilma Temer, porque foi comprovada que houve recursos advindos de corrupção para eleger essa chapa. Que foi a proposta da Marina. Deus queira que você consiga isso. Eu não estou criticando você, não, entenda bem. Ô, David, eu sabia que você, novinho, como você, com a cara de bebê ainda, vinha puxar essa questão do novo. Eu sou um curioso bisbilhoteiro de notícia. A gente está falando muito do novo. Mas, sobre o novo, recentemente, aqui no Amazonas, nosso vizinho Amazonas, foi cassado a chapa do governador e vice-governador, como o que valeria que tivesse sido cassado a chapa Dilma Temer. Convocado novas eleições. Olha como a realidade é dura e triste. 10 candidatos se apresentaram para disputar o governo do Amazonas. 8 novos e 2 velhos. Os 8 novos não passaram do primeiro turno. E 2 velhos, um monte de denúncia em cima. Aí foram os 2 velhos. Aí, para mostrar que o destino é cruel, o mais velho venceu. Então, essa ideia do novo não cola. Ainda não caiu a ficha do novo. Do eleitorado. Mas vamos lá. Vamos falar sobre o velho. As pesquisas anunciam que Renan está reeleito senador em Alagoas. Aécio Neves será reeleito senador em Minas Gerais. Dilma. Jader Barbalho será reeleito no Pará senador. Romério Jucá senador. Dilma em Minas Gerais Dilma também. em Minas Gerais. Quer dizer, é porque essa ideia do novo parece que é uma fantasia. E quando chega na hora de votar, o danado do eleitor diz: eu quero o velho. Então, é isso o grande problema. Aí eu me volto, porque muitas vezes, quando eu me refiro a Lava Jato, as pessoas perguntam, acham que eu sou contra a Lava Jato. Não sou contra. Eu acho que a Lava Jato fez um bem a esse país. Sim. Mas discordo com aqueles que acham que é uma unanimidade. A Lava Jato está fazendo no Brasil a mesma coisa que a Operação Mão Limpa fez na Itália, e espero que não resulte no mesmo estrago que aconteceu lá na Itália. Porque a Operação Mão Limpa, a Lava Jato, ela está punindo a velha corrupção. Não influiu em nada na destruição das suas causas. Porque as causas da corrupção no Brasil continuam a mesma. O que ela vai provocar é surgir agora uma safra de novos corruptos, ainda mais sofisticados, porque enquanto as causas da corrupção no Brasil, que é, entre elas, a existência de 35 partidos com representação no Congresso Nacional. É fundamental. Enquanto tiver 30 e tantos partidos no Congresso Nacional, e se você se eleger governador, você vai encontrar com a Assembleia Legislativa com 14 partidos. Então você vai ter que comprar. Não vamos deixar, não sejamos hipócritas. Não tem romantismo. Não tem romantismo. Eu não digo nem comprar. Mas ele tem resposta. Ele usou toma lá da cara, diga comprar mesmo, comprar. Porque você não faz maioria na Assembleia Legislativa, e não fazendo maioria na Assembleia Legislativa, por melhores que sejam suas intenções, você não leva para frente. É isso. David, a pergunta foi longa, você tem tempo, responda aí. Então, meus caros, nascidos. O nosso maior desafio não é vencer o Marcos Alexandre e o Gladys Cameli, mas é passar uma mensagem a longo prazo, de uma mudança de perspectiva, onde a gente possa rever, repensar determinados valores que se deterioraram ao longo do tempo. E essa pretensão ela é muito mais gulosa, né? E a gente precisa plantar hoje para a gente poder colher os frutos futuramente. Agora, eu reafirmo, a Lava Jato ela está sim trazendo um benefício para a sociedade. Agora, a sociedade ela não é só vítima dessa corrupção e desse caos que está aí. Ela também é responsável e ela também é parte da solução. Há de se fazer a operação Lava Voto,
nós temos que colocar gente nova, mas não só pessoas novas de idade ou nova na política, de mentalidade. mas nova... Você acha que é um cidadão novo ou velho? É muito precoce fazer qualquer avaliação no momento. Gostei. Eu gostei da sua resposta. Sua resposta, para mim, foi perfeita. Há de se fazer alguma coisa para mudar isso. E eu acho que sim, você tem razão. Os jovens precisam ter outra mentalidade. E é em vocês que nós confiamos muito a mudança do país. Quando você diz que talvez eu não pretenda nem ganhar a eleição, eu quero dar uma mensagem nova ao jovem eleitor ou aos eleitores de uma forma geral. Eu parabenizo você. Eu acho que tem que haver isso nas eleições. Nós precisamos mudar o país e mudar não é nem novo ou velho. Porque há novo com ideias velhas e há velhos com boas ideias novas. Nero e Xuxo, né? Nós pedindo ditadura. Então, essa sua mensagem, é a mensagem que eu venho dando aqui, todo o programa, é para os homens de bem deste país. Tem muitos, que é a maioria, que deve se juntar aos políticos de bem e juntos mudarem. Só para cumprir, sobre o novo e o velho. É uma citação batida, mas eu vou repetir. Manda ela. Nero incendiou Roma com 30 anos e Xuxo salvou o mundo com 80. Então, Mas ele deu a mensagem corretinha. Eu vou para o intervalo, volto para o terceiro bloco, já, conversando com David, pré-candidato a governador pelo Avante.